E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Berkeley Games. Vamos falar agora aqui de um jogo que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. Eu lembro que na época que eu joguei esse título, eu não esperava muito, só que quando eu vi a história e como que era a gameplay dele, me deixou bastante feliz. E recentemente esse jogo ele entrou aí no catálogo do Game Pass e da PS Plus, se não me falha a memória. No Game Pass eu tenho certeza, na PS Plus eu já não tenho tanto essa altura do campeonato. Mas eu estou falando de Dredge, que foi lançado inicialmente em março de 2023. Teve uma DLC com alguns conteúdos chamado Blackstone Key, que ela liberava uma casinha ali com algumas melhorias e alguns itens que você podia pegar, mas que não traziam um conteúdo em si. E posteriormente, em 2023, mais especificamente em novembro, tivemos aí o Dredge The Pale Reach. E em 2024 nós tivemos o The Iron Rig. Nesse momento, até onde eu sei, não teremos novas DLCs de Dredge. Nós já tivemos também um conteúdo do game adicionado aí com o Dave the Diver. Então, creio que o estúdio responsável pelo desenvolvimento, que foi o Black Salt Games, parou por aqui o Dredge e vamos esperar seu próximo projeto. Mas é um jogo extremamente interessante, porque ele vai trazer a temática da pesca. E essa temática da pesca, ela é bastante variada, porque você mistura a questão da exploração marítima na região em que o jogo se passa, que é um conjunto de ilhas, juntamente com o universo e aquele clima Lovecraftiano. Então o jogo tem uma pegada de horror cósmico, você vai ter uma variação de dia e de noite, e nessa variação você vai ter mudanças, e ali você vai basicamente cumprindo missões, que pegue tais tipos de peixe, busque tal passageiro, e assim vai realizando missões que aparentemente são inofensivas. Porém, o jogo ele vai cada vez ficando mais tenso, né? Porque tem alguns peixes que você tem que pescar que só aparecem à noite. E à noite a parte do horror cósmico começa a se manifestar. Na parte superior da tela você vai ter um medidor de horror. Eu vou chamar assim um medidor de horror. Em que caso você comece a navegar muito pela noite, esse seu medidor sobe de uma certa maneira, que você vai começar a encontrar pedras onde não tem durante o dia, monstros marinhos te perseguindo. Então ele consegue criar um clima bastante sinistro que envolve o jogador de uma forma muito interessante. Falando do jogo base, nós controlamos um pescador que acorda quase que sem memória, praticamente sem lembrar muito de si. Ele sabe que ele é um pescador, mas ele não sabe o que aconteceu na vida dele. E ele habita aquele conjunto de ilhas ali, temos algumas cidades, alguns vilarejos, e você acaba tocando sua vida da forma que dá. No caso aí você vai buscar missões e etc. E ali você vai conhecendo os personagens, vai pescando, vai conhecendo os vendedores, melhorando o seu barco, que é uma parte bastante interessante. Eu vou falar um pouco mais especificamente sobre esse detalhe de melhorar o barco, porque ele é fundamental, porque a gente não vai ter só melhorias de desempenho, nós teremos diferentes ferramentas de pesca. E ali você vai começar a encontrar em alguns pontos de pesca algumas criaturas bastante modificadas, como se Cthulhu tivesse tocado no peixe e ele tivesse criado 8 olhos. Então, uma coisa assim bastante bizarra, que quase toda criatura, ou praticamente toda criatura, vai ter uma versão alterada. O que torna bastante interessante, porque em algum momento você vai precisar buscar esses peixes, por exemplo, para cumprir uma side quest. Aí beleza, o jogo base se trata disso e você vai avançando, desenrolando a história. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é uma história realmente interessante. O jogo ele é bastante aberto em relação à pesca, só que a história ela começa a te prender devido aos elementos que você vai encontrando durante o caminho. Ele é um jogador unicamente single player, não tem online, não tem multiplayer, o que torna uma experiência que eu acho que é ainda mais rica para o conteúdo que ele fornece. Então aqui eu comentei das melhorias do barco e falei da questão da pesca, porque a gente vai melhorar o barco sim em relação à velocidade, resistência, etc. Porém, a relação da pesca com tudo isso é que no mapa, para você realizar pesca, algumas regiões irão exigir diferentes tipos de equipamentos. Por exemplo, na região que é ambientada como um mangue, você vai precisar de uma varinha ou de uma rede que consiga
pescar os animais que ali habitam, da mesma forma que você vai precisar de certos equipamentos para pegar crustáceos, que você não vai conseguir pegar com a varinha normal. Então a gente vai desenvolvendo isso para explorar outras regiões, como também temos a região vulcânica, que vai exigir outro equipamento, diferentes profundidades, vai exigir equipamentos que você vai precisar melhorar e colocar no seu barco. E a gente une essa questão de diferentes equipamentos que você vai precisar colocar no seu barco com a questão do gerenciamento, porque o seu barco, ele logicamente tem um espaço limitado. Por mais que a gente melhore ele ao máximo, nós dificilmente conseguiremos colocar todos os equipamentos que nós temos disponíveis. Só que melhorando o equipamento, você vai colocando equipamentos mais versáteis que servem para mais de uma região. Então, nesse ponto, você vai gerenciar, né, como você aloca o equipamento no seu barco para você conseguir também trazer a sua carga, porque os peixes irão ocupar um espaço. Então, nós temos um quadriculado, como um mapa quadriculado do seu barco, em que você vai ter que arranjar e rearranjar os seus equipamentos, assim como a carga que você vai transportar. Então esse é um aspecto bastante do jogo. Eu não vou falar que é difícil tal, mas que exige um certo nível de preparação, porque, por exemplo, você está pescando na região do mangue e, ok, acabei aqui a missão, já matei o bicho que eu precisava matar aqui, salvei e consegui o item que eu precisava. Agora eu vou ter que buscar um outro item na região vulcânica. Então, se você for com esse mesmo equipamento que você estava utilizando na região de mangue, muito provavelmente você não vai conseguir pescar quase nada na região vulcânica, o que vai fazer com que você tenha que trocar o seu equipamento, gerenciar o seu barco para mudar de região. O caminho não é longo, só que a questão é, você vai ter que se adaptar ao novo ambiente que você vai, ou fazer uma build um pouco mais versátil. Então esse eu acho que é um dos aspectos principais do jogo. Em relação à sua história, ela se desenvolve bem, você tem uma linha principal e diversas sidequests que você não é obrigado a fazer. Basicamente, na sua linha principal, você vai ter que buscar 3 ou 4 itens e entregar para um homem que fica em uma ilha próximo da cidade principal. E ali tem toda a questão de mistérios, e aí que entra o aspecto do horror cósmico. Só que as sidequests são tão interessantes e envolvem personagens que são tão curiosos que eu acho que você vai acabar fatalmente fazendo as sidequests também, sabe? É difícil não fazer. Que nem eu falei, aí depois do jogo base nós também temos ali a Blackstone Key, que ele destranca ali alguns itens que fica na ilha desse homem que você precisa entregar equipamento. E ainda em 2023, também desenvolvido pela Black Salt Games e distribuído pela Team 17, nós tivemos lançado o The Payload Reach. O The Payload Reach, ele não vai alterar o mapa que a gente conhece. O que ele vai fazer? Em um determinado ponto, você vai ter como uma passagem que vai te levar para uma região que vai lembrar como se fosse um Polo Norte lotado de gelo. E lá, logicamente, você vai precisar de equipamentos específicos e também uma premissa bastante semelhante com o jogo base. E ali você vai ter que buscar alguns equipamentos, você vai encontrar uma outra criatura, você vai saber da história do local. Então é bastante interessante, você tem uma variedade grande de peixes novos para buscar, tem mais conquistas adicionadas. Porém, entre as DLCs que tem, eu acho que essa é que eu menos gosto. É uma ótima DLC. Porém, a The Iron Rig, ela traz muito mais conteúdo. Aqui a gente vai ter uma DLC que vai durar aí em torno de umas 2 horas para fazer todas as missões, incluindo algumas secundárias, sabe? Então é uma DLC realmente bem rapidinha de você completar. E é bem de boa, bem tranquila. Não que o jogo em si traga grandes desafios, porque o desafio tá em você explorar, encontrar os peixes, etc. Só que é uma DLC que não traz tanto conteúdo quanto a próxima que a gente vai falar, que é a The Iron Rig. Em The Iron Rig, a gente vai encontrar na região principal uma plataforma de petróleo. Então ali, se você tá no jogo base e já tem essa DLC, você simplesmente vai ver essa plataforma ali e você meio que não ativou essa DLC ainda. Depois que você entrar nela, vai acontecer o quê? Toda a ambientação base vai mudar. Então isso é muito interessante, porque ela vai mudar um ecossistema que você já conhecia, você vai ter as manchas de olhos, os horrores sobrenaturais também partindo dessas manchas de óleo. E se em The Payload Reach você precisava ter a tecnologia e procurar itens ali
para ir quebrando gelo e encontrando os caminhos que você precisa seguir. Em The Iron Rig, a gente vai ter um dreno de óleo que vai dar recursos para a gente melhorar o barco em outros aspectos. Então aqui também temos missões bastante interessantes, e pelo fato dela modificar o ambiente de uma forma mais ampla, eu acho ela muito mais interessante. Ela é um pouco mais extensa, eu acho que ela vai durar aí, você tentando fazer tudo dela, logicamente, coisa de 3 a 4 horas, talvez um pouquinho mais. Eu lembro de ter feito em umas 4 horas e alguma coisa, se não me falha a memória, quando ela lançou. E ela é uma DLC extremamente divertida também. Não que a The Pillar Ridge não seja, só que eu falei em relação a conteúdo, a The Iron Rig me traz mais alegria em jogar, digamos assim. E agora aqui, falando sobre a sequência que você deve jogar, eu acho que pouco importa. Porque, por exemplo, se você vai jogar The Pillar Ridge e você já tem todo o jogo instalado e nunca jogou, você consegue já entrar na Iron Rig e na Pillar Ridge. Ela não altera o final do jogo, ela adiciona acontecimentos ali que vão mostrar novos eventos acontecendo. Simplesmente isso. Então o jogo tem 2 finais, que nem eu já comentei anteriormente, que vai depender de uma escolha que você vai tomar. Então, de forma geral, ele acaba sendo bastante linear e definido só no final mesmo, quando você pode fazer determinada coisa ou não. Então, caso terminei o jogo e quero fazer DLC, você vai voltar no seu último save, que é bem próximo do final do jogo ali, depois de entregar os itens para o homem que mora na mansão próxima à cidade principal. E aí você vai continuar explorando normalmente. Então não faz tanta diferença a sequência que você joga, as duas não tem ligação, são coisas diferentes. Mas ainda assim, eu falei que eu gosto mais dessa ou mais daquela. Só que o ponto que eu queria reforçar quando você pega todo o conteúdo já lançado das 3, eu acho um jogo extremamente divertido. Eu indico pra todo mundo esse jogo, porque ele pode parecer só um jogo de pesca, só que ele é um jogo de pesca Lovecraftiano. Essa é a diferença dele. E o visual, vamos falar assim, muito estilizado. A gameplay, ela tem um aspecto diferente pela questão da pesca, de gerenciamento, de equipamentos que você vai colocando no seu barco. Então tudo isso combina muito bem. E tá disponível aí para praticamente todas as plataformas, né? A gente consegue jogar lá no PC pela Steam, consegue jogar no Xbox One, Xbox Series S e X. Também consegue jogar no PS4, PS5 e no Nintendo Switch. Ele é um jogo bem gostosinho. Não vou falar que tem um nível de desafio alto, mas ele é aquele jogo que você começa a jogar e ele desperta a sua curiosidade. Então, como eu já falei, indico ele aí para todo mundo. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Nos comentários, fala aí se você já jogou Dredge, o que você achou, se você quer jogar, se você tem interesse nesse tipo de jogo. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas que vocês gostariam de ver aqui no canal são sempre muito bem-vindas. E claro, se inscreve, ativa o sininho que ajuda bastante a nossa divulgação. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.